Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar para vocês um pouco sobre o que é regressão e como é que isso funciona, quais são os comos e os porquês do processo. Regressão. Uma palavra que inspira curiosidade e às vezes medo em algumas pessoas. Então, o que é a regressão? E para que ela é usada, né? Então, nós demoramos um pouquinho para fazer esse vídeo e achamos o momento certo para falar sobre ele. E aí, vamos começar? Gente, técnicas de regressão são todas as técnicas utilizadas para acessar memórias, naturalmente aquelas memórias que estão a nível subconsciente ou inconsciente. Com que objetivo? Encontrar a origem dos nossos traumas, a origem dos nossos bloqueios, a origem das nossas dificuldades, enfim, encontrar a razão dos nossos problemas. Aí a gente poderia dizer assim, mas não é esse o objetivo de todo o trabalho terapêutico? É claro, todo trabalho terapêutico tem esse objetivo, em que você retorne para aspectos que ficaram mal resolvidos dentro de você, e possa fazer, digamos assim, a limpeza emocional, se desfazer do lixo que ficou para trás. Mas a grande questão é assim, qual é o diferencial então? Aonde uma técnica de regressão pode levar a pessoa que um psicólogo tradicional, que uma técnica de EFT, por exemplo, não leva? Ela pode levar a profundezas, a descobrir emoções, medos, né? Traumas que estão tão profundos que a gente não consegue ver na superfície. É como um grande lago, nós somos como um grande lago. Então, muitas técnicas hoje utilizadas e que são ótimas, elas têm um resultado muito bom, mas em um nível mais superficial desse lago. Podemos dizer assim que nós estamos olhando a parte do espelho d'água. E ali, claro, já tem seu grande benefício. Porém, aonde que a regressão pode levar é aprofundar em autoconhecimento. Eu diria que é uma ferramenta perfeita para autoconhecimento. A comparação que a Valéria deu aqui foi bem casual dentro da maneira como a gente costuma explicar para as pessoas que estão entrando em processo de regressão. Tá? É como se esse nível de consciência que a gente tem agora, isso que você está percebendo, isso que você vê com os seus 5 sentidos nesse momento, fosse só a parte de cima do seu oceano. A gente pode utilizar qualquer ferramenta para acalmar as turbulências que existem ali. Porque a gente pode ter uma noção muito clara, né? Em função daquilo que nós vemos na nossa sociedade hoje, mesmo a parte de cima é muito turbulenta, né? A forma como a gente vê o nosso mundo funcionando. Então a gente, no nosso trabalho comumente, utiliza EFT, utiliza PNL, utiliza outras ferramentas que fazem com que essa tempestade ela se acalme. Isso melhora na vida da pessoa, os seus relacionamentos, melhora a sua saúde, melhora o seu sono, melhora a maneira como ela lida com a vida em si, mas nós continuamos na superfície. É lá embaixo que nós vamos encontrar a origem das nossas grandes dificuldades, dos nossos grandes problemas, e o grande diferencial das técnicas de regressão é que elas acessam pontos que outros métodos tradicionais não atingem. Vamos fazer uma comparação para a gente conseguir entender, né? Então, por exemplo, com EFT, que é uma ferramenta maravilhosa, você vai estar nessa superfície e vamos pegar uma turbulência do dia a dia como uma irritabilidade, com coisas que não dão certo. Então você vai trabalhar aquilo com a EFT e você vai se tornando mais tranquilo. Você vai percebendo que gritar porque o prato não ficou onde deveria, não tá legal, não resolve, porque de repente você vai perceber que achar ruim porque o vizinho está escutando um som que você não gosta também, não vai fazer ele abaixar o som, e assim vai. Você pode trabalhar com a sua autoestima, você pode trabalhar com vários aspectos dentro de si e com bom resultado. Isso, e tem resultados excelentes. A gente trabalha com essa técnica até hoje e ela tem muito bons resultados mesmo. Já aí, para a gente conseguir comparar então a regressão, o que ela faz? É como se com EFT você tivesse com um colete salva-vida. Então você não afunda mais no lago, você consegue nadar, você está bem para nadar ali. Você não está em desespero mais, você já sabe para onde você vai de forma fácil.
Porém, com o colete salva-vida você não afunda, porque ele te mantém na superfície, que é até as várias técnicas que nós utilizamos hoje, que existem hoje sendo difundidas. A regressão é como se você tirasse o colete salva-vida e pegasse um tanque de oxigênio, colocasse a máscara e mergulhasse. Então você vai ver coisas, vai encontrar coisas que você, na superfície, você não consegue ver. Não tem como, porque você está na superfície. Você precisa realmente mergulhar. Então, para mim, eu vejo bem essa diferença. EFT, colete salva-vida. Você já não morre afogado nas suas emoções. Regressão, você troca o colete por um tanque de oxigênio e mergulha, realmente para conhecer um novo mundo, para conhecer coisas de dentro de você que você antes nem fazia ideia que existia. Aí questões importantes, né? A regressão ela pode te levar a experimentar episódios da primeira infância. Muitos episódios que você provavelmente sequer sabiam que existiam. Até mesmo de dentro do útero. De dentro do útero. E isso você percebeu o ambiente energético e emocional que te rodeava quando você estava sendo gestado e a maneira como esse ambiente está influenciando em você. E o ponto que diria assim que é o mais misterioso do processo, né? Você acaba vivenciando circunstâncias, situações, episódios que, embora você reconheça todo aquele movimento que você vivencia, que é o mais interessante. Você não tem ali um canal, alguém te dizendo isso ou aquilo. Você não tem um mensageiro, você vive o processo. Então, embora você se reconheça, você reconheça certos padrões emocionais, você reconheça a si próprio dentro daquele movimento, dentro de tudo aquilo que você vive, você não consegue relacionar esses episódios de maneira nenhuma com a sua vida atual. Tá? Por isso, não tem como você estar criando uma... Isso, como você criar uma história de lugares que você não conhece, de pessoas que você nunca ouviu falar, de povos ou de tradições que você sequer muitas vezes sabiam que existiam. Então, esse mergulho dentro da nossa própria alma, dentro do nosso próprio ser, né, unido ao conhecimento milenar do processo dos retornos incessantes ao mundo, da reencarnação ou qual seja o nome que a pessoa queira dar, né, deu para todo esse processo de regressão, né, o termo, né, simples e muito expressivo ao mesmo tempo, de terapia de vidas passadas, porque você regressa para aquelas memórias muito profundas dentro de você, você se cura à medida em que vivencia esses processos, em que você se liberta desses traumas, mas o interessante da gente entender é que o objetivo desse método de trabalho jamais é escrever um romance, né, criticar as nossas escolhas do passado, né, ou verificar que nós fomos ou Napoleão, ou Cleópatra, ou ainda achar... Alguém importante. Isso, ou alguém miserável, quer dizer, o processo não diferencia a santa da prostituta. Isso. Ele busca encontrar traumas, estruturas mentais profundamente cristalizadas na pessoa, e que de outra maneira dificilmente seriam encontradas. Então, vamos falar para eles assim, o que motivou a gente a entrar no campo da regressão? Quando isso começou? O nosso caminho de autoconhecimento, de autodescoberta e de busca por aprimoramento já tem mais de 25 anos. Quando a gente começou a usar EFT, por exemplo, já foi um salto no autodescobrimento, porque foi algo, nossa, então eu estou percebendo isso, eu consigo fazer, com essa ferramenta eu consigo aliviar essa emoção. E o que nos surpreendeu na época foi a simplicidade. Que qualquer pessoa aprende, você pode estar sozinho e você vai fazer, você pode levar a ferramenta para qualquer lugar, né? E isso foi uma coisa que nos chamou muita atenção, para que as pessoas não dependessem do terapeuta em si, né? A regressão em si, na verdade, eu tinha um pouco de resistência com regressão, porque trabalhava muito com hipnose. E eu tenho um certo receio com a parte da hipnose, mexer com a mente do outro, né? Levar o outro para um lugar. Quando chegou até nós essa técnica que é regressão sem hipnose, regressão através de você atingir graus de consciência dentro de você, então você faz, é o seu preparo que te leva para algum lugar, aí nos chamou muita atenção. Por quê? Porque nós queríamos mergulhar, nós já não queríamos mais simplesmente a superfície, 1,2 m, nós queríamos
mergulhar profundamente. Então o que nos levou, o que nos motivou foi o autoconhecimento. E a gente já conhecia regressão, já tínhamos feito várias, sabíamos do potencial curativo, mas não tínhamos encontrado o método correto. Né? Esse é o ponto. Quando a gente começou com a EFT, né, de novo, a simplicidade foi ótima, mas uma coisa que para nós ficou muito clara foi assim. A EFT, e eu estou usando essa ferramenta porque para quem conhece o nosso trabalho tem um comparativo. Né? Eu digo assim, essas ferramentas tradicionais de psicologia energética, elas funcionam dentro da mente, exclusivamente dentro da mente. Ele não atinge o nosso ser, a nossa consciência, a nossa chispa, a nossa essência, a gente pode dar o nome que quiser. Ela está limitada a esses aspectos da nossa vida ordinária. O que, de novo, para a maior parte das pessoas já é um salto, mas para nós era... Estava faltando um tempero. Isso, faltava algo, exatamente. É como se a gente estivesse comendo pizza sem queijo e nem orégano, estava faltando sabor naquilo, não era o que nos complementava. Solucionava, mas ainda tinha um vazio no método. Tá? E o que acontece? Encontrar esse método que possibilita que a gente consiga se aprimorar mostrou para nós que existe um mar de possibilidades inexploradas dentro da gente. Meditadores, por exemplo, sabem disso. Pessoas que têm uma vida assim, fortemente direcionada para esse modo de vida, sabem que isso é uma verdade. No entanto, mesmo eles, às vezes, podem ficar presos dentro de certos circuitos mentais e nem perceberem. E foi uma coisa que a gente também se deu conta, tá? De que apesar desses 25 anos de busca, desses tantos anos, dessas décadas de meditação, quando nós começamos a trabalhar sistematicamente, liberando esses bloqueios completamente desconhecidos, primeiro, a gente percebeu que tinha bloqueio pra caramba, que tinha um mar de coisa para descobrir. Tinha muito lodo lá no fundo daquele lago. E segundo, um efeito secundário surpreendente, né? A meditação começou a se aprofundar cada vez mais. Junto com... Isso. Com a profundidade que a regressão traz. Exatamente. Por quê? Porque na realidade, onde estão essas memórias? Cadê as memórias de vidas passadas? Por que a maior parte das pessoas não acessa isso? Porque não está na superfície. É isso. Quer ver? Vamos entender assim? Nem todo mundo sonha. Mas é de senso comum que os sonhos existem. Por quê? Porque a maior parte das pessoas atinge o estado de sonho. Tá? Mas se nem todas as pessoas sonham, como é que a gente pode exigir que todas as pessoas tenham acesso a memórias de vidas passadas? Se é um passo muito além das memórias dos sonhos. Isso. Tá? Isso dá para nós assim, um pequeno paralelo de qual é a dificuldade para a gente atingir esses estados. Exige mais da pessoa, né? Você atingir regressão, você atingir memórias que estão lá no fundo desse lago ou desse oceano que você hoje conhece de você, requer um trabalho a mais, requer silêncio, requer uma mente disciplinada. E quando eu digo isso quando você medita, você começa a colocar sua mente no lugar dela como ferramenta e você começa a se tornar dono de você mesmo, né? Porque infelizmente hoje a mente ela tá como o coronel ali de todo mundo, né? Então a regressão e acessar memórias de vidas passadas não é tão simples, porque você precisa mergulhar. Você não vai acessar memórias na superfície, porque elas não é ali que elas vivem. Elas não estão. Não, elas né? não estão o ali. Fato, né? Então você não comprovado acessa. É que a maior parte das pessoas não acessa, porque elas não estão tão simples assim. Poucas são as pessoas que têm acesso, ainda assim, às vezes quando são pequenininhas, né? A minha última casa era vermelha e era de madeira, ela pegou fogo. Tipo assim, a criancinha falando e nunca morou numa casa assim, então ela tá trazendo memórias, mas logo se perde, porque a criança ainda tá mais na profundeza e daí ela começa a vir à superfície. Então, a grande sacada é que a regressão ela te leva a esse autodescobrimento profundo e que traz uma mudança tão profunda quanto o descobrimento. Quanto o mergulho que você vai. Então, assim... Quanto mais fundo você mergulha, mais você aprofunda o conhecimento sobre você. Isso, e a gente começa a fazer o quê? A gente começa a aterrar essa consciência profunda aqui. Então, no dia a dia, a gente começa a ter profundidade naquilo que faz. Você se enraiza mais. Exato. Porque algumas técnicas, e não sei nem dizer nomes, mas acabam te trazendo um conhecimento
mas você acaba ficando muito no céu, né? Você não aterra, você não consegue linkar o seu conhecimento com o meu dia a dia, com o trabalho, com a rotina, com o filho, com o marido, com a escola. Então, essa técnica específica, você consegue fazer essa ancoragem, né? Tô vendo a repetição disso, agora eu tô entendendo o que eu tô repetindo, porque a gente repete muita coisa e nem sabe de onde vem. E essa é a grande sacada, né? Porque assim, mesmo apesar da nossa jornada, né, no autodescobrimento, apesar da nossa jornada no campo de EFT, que nós já temos 7 anos praticando EFT, quando a gente encontrou a ferramenta que nós procurávamos, a gente percebeu como tem coisa para ser trilhada. E que todas as demais que a gente conhecia não funcionavam porque elas simplesmente não foram desenhadas para nos aproximar nas profundezas daquilo que nós somos. Eu diria que elas foram pedrinhas do caminho, né? Você precisa primeiro tirar o medo de entrar na água, você precisa primeiro tirar as folhas que estão em cima da água, limpa o lago. Aí depois que você tem essa estrutura e você mergulha. E a gente começa a encontrar todo o lodo de gerações que estava acumulado lá embaixo. Milhares de gerações, né? Não é impressionante a amplitude de acessos que vai se tendo no decorrer das sessões, né, feitas com regressão. Então aí a gente poderia, vamos dizer assim, fechar um pouco o que a gente falou. Para que serve a regressão? Simples. Para a mesma coisa que serve as outras técnicas terapêuticas. Se melhorar, se autoconhecer. Se aprimorar, para curar doenças, para melhorar os seus relacionamentos, para aprofundar os seus estados de paz interior, para aprofundar a sua liberdade. Porque assim, o que é que todas as pessoas no mundo elas estão procurando? Elas estão procurando se sentir em paz. Quando a gente está em paz conosco mesmos, a felicidade que a gente tanto almeja é um efeito colateral muito bem-vindo, por sinal. E que vem rapidinho junto. E quanto mais você se autoconhece, mais essas possibilidades de paz, de felicidade, de tranquilidade acontecem, porque elas têm níveis infinitos. Então qualquer pessoa que está nos ouvindo em casa poderia dizer, mas eu já tenho uma vida em paz, ótimo, eu fico feliz de escutar isso. Mas saiba que existem infinitos degraus em tudo. Então sempre existem maneiras da gente se aprofundar. Então para solucionar os problemas do dia a dia, ótimo. No entanto, uma coisa que nos chama sempre a atenção é que qualquer ferramenta terapêutica ela vai ter um resultado proporcional ao seu empenho, à sua coragem, à sua decisão e determinação em se autoconhecer. Tá? Geralmente as pessoas que têm os maiores rompantes são aquelas que realmente estão decididas a olharem para dentro de si, sem medos. Porque você tira as travas, né? Às vezes acontece de falar, eu queria viver mais, ter mais bem-estar na minha vida, mas eu não faço nada para adquirir isso, ou eu faço pouco para adquirir isso. Então, ao invés de eu ter um grande bem-estar, eu vou ter um pequeno bem-estar e tá tudo bem. Cada um tá no seu tempo, no seu ritmo, e às vezes é preciso algo um pouco mais estrondoso na vida para que, eu preciso de mais bem-estar. Às vezes a água tem que bater no pescoço. Tem que bater no nariz, às vezes. Então, tá tudo bem. O importante é saber que existem, sim, ferramentas que podem auxiliar, que basta você definir, decidir, colocar isso como meta e que você vai ter auxílio. Hoje tem inúmeras técnicas. O que mais está aparecendo hoje são técnicas novas, energéticas, que fazem com que você se conheça. Por que isso? Né? Porque nós estamos precisando saber quem eu sou. Eu preciso pôr minha casa em ordem. E se eu não sei como ela é, como é que eu vou pôr em ordem? E o mais interessante, a gente consegue usar qualquer método por telefone, por Skype. Sim. Porque é lógico, quando a gente está conversando com alguém mesmo à distância, a gente formou um canal de comunicação com ela. Já existe um vínculo com aquela pessoa. É como um caminho energético. Super simples de fazer. Aí, para a gente encerrar, qualquer pessoa pode passar por um processo de regressão? Não. Existem alguns detalhes, alguns cuidados. Qualquer pessoa pode passar? Não. Pessoas que têm problemas de saúde, como hipertensão, problema cardíaco, né? É melhor não é que é melhor não passar, mas é preciso uma conversa por mais tempo, um trabalho mais sutil primeiro para conseguir atingir. Por quê? Porque quando você atinge regressão, você está mexendo com emoções intensas. E se a pessoa ela não tem um corpo físico que ajude ela a aguentar aquela emoção que vai vir,
que você vai reviver literalmente o que passou, ela pode se sentir mal. E esse não é o objetivo, né? Sentir mal. Isso, mulheres grávidas é preferível que elas aguardem um pouco mais. Por respeito ao feto. Isso, a porque gente ele não quer que o bebezinho Isso, chegue aqui com essas com impressões, traumas, né? né? Isso, Tipo, tão fortes. Não sei o que passou pela minha mãe, mas ela tava com muita raiva. Melhor não. Isso, gente. E olha só, se vocês quiserem mais informações sobre o tema, no nosso site tem um livro que, por sinal, né, nós auxiliamos Na tradução. na tradução e na revisão dele. Tá, com muitas informações a esse respeito. É lógico, não é a única literatura sobre o tema. Existem excelentes livros sobre o tema por aí. Você pode encontrar livros do Brian Weiss, por exemplo, que são muito bacanas, embora o método dele seja outro. Tá, mas a grande mensagem que a gente gostaria de dizer foi tudo isso que nós transmitimos para vocês agora. Tá? Pode ser feita. Existem infinitas possibilidades dentro do nosso ser. Quando a gente fala assim que a regressão vai te levar a outros aspectos da sua vida, é muito mais além disso. É que não tem palavra para definir o que a pessoa sente e passa. O que ela vive. O que ela vive, exatamente, em uma sessão de regressão. Isso. Então, porque não tem palavras mesmo. Porque como o Rafa falou, foge da mente ordinária. E você liga muito mais com o seu ser, com o seu coração, com o seu sentir. Com a sua intuição. Com a sua intuição. Então, não tem como trazer em palavras. Falar que é de autoconhecimento, que vai trazer muitas coisas novas, é muito pequeno, mas é o que a gente consegue traduzir. Nós estamos colocando em meia dúzia de palavras coisas que são, na verdade, infinitas, mas é para a gente ter uma noção de como as coisas funcionam. Como acontece. Tá bem? Então, se você tiver qualquer dúvida sobre o tema, escreve para nós, deixa um comentário aí. Conta pra gente, você tem insights sobre vidas passadas? Você já teve sonhos a esse respeito? Você conhece pessoas? Você já leu livros? Já viu filmes? Tem vários a esse respeito? Tá? Nós estamos num momento de abertura de consciência hoje. A gente tem que deixar nossos medos, muitas vezes, de assumir quem nós somos e as nossas percepções, porque isso faz com que essa chama de olhar para dentro de si se alimente nas outras pessoas. Tá? Isso é muito importante. Tá bom? Então a gente encerra o vídeo por aqui. Qualquer coisa, pessoal, escreve para nós que nós estamos abertos aqui para responder isso. Tá bem? Um grande abraço e até mais.